Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Estamos estudando o livro de Atos, nesse momento de ensino remoto na nossa Escola Bíblica. Os vídeos das aulas anteriores você pode acessar mediante o QR Code que está colocado logo aqui embaixo, no canto inferior. Você pode apontar ali o seu celular e, a partir deste link, acessar as nossas aulas. Como também você poderá, a partir deste outro link, que aqui está disposto no QR Code, ter também a oportunidade de apreciar, de examinar estudos bíblicos sobre temas diversos, não necessariamente correspondendo às aulas da escola bíblica, mas links que poderão enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus. O meu nome é Paulo Henrique Fonseca da Silva, eu sou professor da escola bíblica na Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Pois bem, então nós vamos dar prosseguimento ao estudo que temos feito sobre o livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Nessas nossas aulas, entendemos que o tema principal, o tema central, a espinha dorsal do estudo é a ação do Espírito Santo na expansão da igreja. Portanto, o tema da nossa aula é o Espírito Santo e a expansão da igreja. É sobre isso que temos nos dedicado a estudar. Também é importante que você saiba, lá no início do estudo de Atos, já há algum tempo, a nossa classe, em aulas presenciais naquela oportunidade, escolheu um versículo como sendo aquele que, no nosso entendimento, melhor representaria a classe no estudo de Atos. O versículo escolhido foi Atos, capítulo 1, verso 8, que diz assim: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra." Esta é a missão destinada à igreja, aos santos em Cristo, que somos nós. Vamos iniciar o nosso estudo, então, sabendo qual é o tema, sabendo qual é a divisa. Oremos juntos? Oremos, Senhor. Graças te damos. Ó Deus, Tu estás conosco nesse momento, nós pedimos que Teu Espírito Santo acalme os nossos corações, nos dê a paz, a tranquilidade, nos dê, Senhor, serenidade e entendimento, nos dê a sabedoria perfeita, sublime que vem do alto, porque tanto há para aprendermos, Senhor, tanto há para aplicarmos em nossas vidas e queremos caminhar nos passos do Espírito Santo. Tome o teu lugar agora, Senhor, conduza esse estudo que seja para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Atos. Atos dos Apóstolos. Estamos falando da segunda viagem missionária, estamos falando de Paulo viajando, instituindo igrejas, ali implantando em várias regiões. Partiu da Síria, de Antioquia, da Síria, onde havia uma igreja com grande caráter missionário, enviou os seus missionários, Paulo e Silas, passaram pela Cilícia, por Tarso, terra natal de Paulo. Na sequência, se destinaram para a região da Galácia, onde na primeira viagem missionária haviam sido implantadas igrejas na Frígia, também na região da Galácia propriamente dita, Galácia Romana, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Pisídia, até a fronteira da Mícia, quando Paulo, então, fez uma inflexão na curva da sua trajetória e, em lugar de prosseguir para o leste, ele foi para o oeste, em direção à Europa. A partir de Troade, ele seguiu ao porto de Neápolis, passando antes pela ilha de Samotrácia, chegando até a região da Macedônia, província romana da Macedônia, em Filipos. De Filipos ele seguiu por terra a estrada romana via Ignácia, por Anfípolis, a Polônia, até
Tessalônica. Chegando em Tessalônica, por grandes tribulações, dificuldades e perseguições, ele moveu-se para Bereia, deixando ali Silas e Timóteo em Bereia. Ele moveu-se para Bereia e de Bereia teve também que se deslocar, agora sozinho. Silas e Timóteo ficaram naquela cidade e Paulo vai até Atenas, conforme estudamos no capítulo 17. Agora sim, está marcado ali para nós, iniciando o capítulo 18, Paulo chega em Corinto, chega sozinho ainda, né? Então ele sai de Bereia, vai para Atenas, de Atenas chega em Corinto. Os seus colegas missionários ficaram nas cidades de Bereia, talvez tenham retornado eventualmente a Tessalônica, mas Paulo está mais uma vez sozinho, agora em uma grande cidade, na capital da província romana da Acaia, na cidade de Corinto. Vamos estudar tudo o que aconteceu ali. Paulo permaneceu por 1 ano e meio em Corinto e prosseguiu para o porto próximo, o porto de Cencreia, por via marítima. Paulo se destinou agora à cidade de Éfeso, outra importante cidade naquela ocasião. Éfeso, a capital da província romana da Ásia Menor. De Éfeso, ele já escreve carta a Corinto. Ele tinha acabado de deixar Corinto, estava em Éfeso, mas preocupado com a igreja, precisando exortar, instruir, encorajar, também disciplinar a igreja de Corinto. De Éfeso, Paulo já escreve carta àquela cidade. De Éfeso, ele retorna ao porto de Cesareia, então já estamos chegando no seu ponto de origem, que foi Antioquia da Síria, terminando assim a segunda viagem missionária. Na sequência, capítulos 18 a 21, estudaremos a terceira viagem missionária e já finalizando o livro de Atos, a viagem para Roma. Pois bem, então, Atos capítulo 18. Para pegarmos impulso em Atos capítulo 18, rememorando o capítulo 17, Paulo pregou na cidade de Atenas, berço da civilização grega, berço da democracia, da filosofia, da cultura, uma cidade com um grande impacto religioso. E Paulo ali debateu com filósofos, Paulo pregou na sinagoga aos judeus, Paulo pregou na praça, na ágora, aos atenienses, aos habitantes da cidade, aqueles que circulavam por aquela região comercial. Paulo também pregou no Conselho de Atenas, no Areópago, e a partir destas pregações houve 3 manifestações. A primeira, de uma zombaria, aqueles que não acreditaram e ainda escarneceram da palavra de Deus pregada por Paulo. Houve aqueles também que adiaram uma decisão ao lado de Cristo, permaneceram nesta condição em que não aceitam, também não deixam de se interessar, mas foi um adiamento e Paulo percebeu que muitas pessoas se colocaram nesta condição na cidade. Porém, alguns decididamente passaram ao lado do Senhor Jesus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Houve manifestação do Espírito Santo de Deus naquela cidade por meio da conversão daqueles que tomaram a Jesus como sendo o Messias verdadeiro, o Filho de Deus, o Senhor, o único e suficiente Salvador das nossas almas. Houve salvação em Atenas, apesar de ter havido também zombaria, descrédito e até mesmo indecisões que Paulo certamente se entristeceu em razão de toda a idolatria, toda a religiosidade vã que Paulo percebia sob o aspecto do cristianismo naquela cidade de Atenas. Mas, feita a sua missão, cumprida a sua tarefa, Paulo, depois disso, saiu de Atenas e foi para Corinto. Algo como 80 quilômetros separavam as duas cidades. Se ele foi por terra, poderia ter ido também por via marítima, mas é possível que ele tenha feito esta travessia a pé até ou mediante alguma locomoção que lhe foi facilitada, chegou até Atenas, de Atenas até Corinto, sozinho. Uma nova cidade, uma cidade diferente de Atenas,
uma cidade maior, uma cidade próspera, muito comercial, uma cidade voltada a um dinamismo econômico e também uma cidade promíscua, uma cidade onde havia muita depravação, e Paulo se espantou. Veja que Atenas, ele logo foi incomodado observando a idolatria. Agora, em Corinto, ele observa outras características importantes naquela cidade. Nesta introdução, vamos ver também a geografia e a geopolítica da região de Corinto. Note aqui, né, no nosso slide, está identificado para você com a setinha a cidade de Corinto, bem próxima ao porto de Cencreia. Próximo também, né? Podemos assim dizer, a importante cidade de Atenas. Note que Corinto está ali na região do Peloponeso, né? Na península do Peloponeso, e não faz parte da Grécia continental, mas há uma ligação entre essas duas regiões da Grécia. Aqui você percebe um pouco melhor, esse já é um recorte daquela região, o mapa atualizado, você observa ali o estado da Albânia, a região da Macedônia, a Grécia atual, os posicionamentos de Atenas e da cidade de Corinto. Bem ali ao leste, já temos a Turquia, né? Você vê ali Esmirna, né? Bursa, Istambul, a Turquia está logo ali ao lado. Esta é uma geopolítica importante nos dias de hoje também. A cidade de Corinto apresenta algumas características em Atos 18, extremamente relevantes para o entendimento de como Paulo levou a palavra de Deus ali, qual foi a sua estratégia e os resultados obtidos, inclusive no prolongar da sua estada naquela cidade. É uma cidade muito antiga, aquela região já era habitada desde o período neolítico, estamos falando de 6.000 anos antes de Cristo, então é uma região com uma ancestralidade histórica, cultural importante, e isto vai certamente impactar toda a constituição de cosmovisão daquele povo. Esta cidade foi praticamente destruída em 146 anos antes de Cristo pelos romanos, pela resistência à invasão romana, ao domínio romano, mas por volta dos anos 44, 46, a cidade foi reconstruída. Então Paulo está chegando numa cidade aí, né, que foi reedificada pelos romanos. Por volta do ano 27 antes de Cristo, esta cidade foi elevada a uma condição de capital da província romana da Acaia, uma província romana senatorial, uma província pacificada romana, e ali havia então um equilíbrio entre a cultura grega e a dominação romana. A partir de uma resistência inicial, uma destruição da cidade, a sua reconstrução e até a chegada à condição de uma província pacificada, senatorial, responsável pela região da Acaia. Note que não era Atenas a capital da Acaia, e sim a cidade de Corinto. Outras características marcantes, características de destaque na cidade de Corinto, passam pela sua religiosidade voltada, em particular, ao culto à deusa Afrodite, a deusa do amor, a deusa da fertilidade e também a Apolo. A combinação dessas duas divindades e as suas formas de culto ali oferecidas naquela ocasião levavam a uma expansão, uma proliferação da prostituição na cidade de Corinto e uma forma de vida desregrada. Isso gerou, inclusive, uma terminologia que seria algo como viver como um Corinto, ser como um Corinto, era uma expressão pejorativa, querendo dizer que aquela pessoa tinha uma forma de vida que não era virtuosa, que não estava de acordo com as virtudes
virtudes de uma pessoa que se desejaria ter, mas sim uma pessoa que estava tendo hábitos de vida reprováveis. Então, viver como um Corinto não era nada próximo a um elogio, o oposto disso. E muito estava relacionado com esta religiosidade. Religiosidade que, por si, também contrastava com a filosofia grega. Nós não podemos ter uma visão da Grécia tão romantizada, tão idealizada assim. Há alguma construção nesta imagem da Grécia, porque, de certa forma, em certa medida, a religiosidade contrastava com a filosofia, enquanto alguns imaginavam que os deuses tinham todo o controle sobre a vida dos mortais, outros filósofos diziam que não, que o homem poderia pensar, refletir e tomar decisões por si mesmo. Então havia naquela cidade algum embate também entre a religiosidade grega e a sua filosofia. Eram características de destaque da cidade de Corinto, bem como ser uma cidade comercial, uma cidade cosmopolita, uma cidade que recebia pessoas de diferentes regiões, estava estrategicamente posicionada, muito comércio havia ali entre os mares Jônico e o mar Egeu. A cidade de Corinto recebia pessoas que ali permaneciam, fazendo dali o seu local de habitação, de vida, como também muitos visitantes, passageiros, pessoas que estavam ali por curto tempo e que, de certa forma, acabavam, bom, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar o momento, né, nessa cidade que oferece tantos prazeres, eu vou me deliciar nessa cidade e não vou levar em conta o que eu fizer aqui. Isto acabava complicando, prejudicando o ambiente da cidade do ponto de vista da moral, do ponto de vista da espiritualidade sadia. A cidade de Corinto estava também marcada por apresentar um estreito, um istmo, um canal ligando as duas grandes regiões da Grécia, a Grécia continental e a península do Peloponeso. Esse canal de Corinto permitia a passagem de pequenas embarcações. Isto havia sido já pensado há algum tempo e foi, na verdade, constituído aí no século XIX. Também nós tivemos grandes avanços na questão da movimentação marítima nesse istmo de Corinto com a modernidade. Mas note bem aqui como esta engenhosa localidade de Corinto, como também a capacidade que ela tinha de associar o leste e o oeste por meio deste istmo, dessa pequena, estreita faixa de terra, representa hoje ainda um importante ponto de ligação entre os mares que banham ali essa região da Grécia. O canal de Corinto ali está colocado, o canal está em atividade hoje, embarcações passam por ali e um ponto realmente estratégico nesta segunda viagem missionária. Ali, em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural da região do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa, pois Cláudio, imperador Cláudio, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, não é? Que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Menções existem também a Áquila e Priscila em várias regiões, vários pontos do livro de Atos, você pode conferir. Também a saída dos judeus de Roma, inclusive eu deixo sempre aqui na barrinha inferior, aqui nessa barrinha azul escrita em branco, versículos que você deve consultar a fim de enriquecer, complementar o estudo que temos feito aqui nesta forma virtual. Lembre-se disso, tá? Não deixe de estudar esses versículos complementares. Bom, adiante, então, eu posso mostrar para vocês aqui a localização desta província do Ponto, de onde o judeu Áquila era natural.
região de Bitínia e Ponto, aqui bem mais ao oriente, né, ao nordeste desta região aqui da Galácia. Posso mostrar para você aqui também nessa mesma imagem onde está a cidade de Corinto, na província da Acaia, e Roma. Roma bem aqui, né, a capital do Império Romano. Portanto, Priscila e Áquila do Ponto foram para Roma e de Roma foram expulsos por uma ordem do imperador, saindo de Roma, indo para uma grande cidade, escolheram então Corinto para ali se localizarem, ali habitarem e resolverem ali os seus negócios, tocarem a sua vida. Então, judeus da região do Ponto, antigos moradores de Roma e atuais moradores de Corinto receberam Paulo. Paulo teve um encontro com este casal tão importante para a sua vida missionária. Bem, os imperadores romanos, eu acho que vale a pena nós fazermos aqui uma pausa no relato de Atos para apresentar-lhes uma linha do tempo ilustrada com algumas características, alguns atributos referentes aos imperadores romanos dentro deste período de expansão do cristianismo no primeiro século, a começar de Augusto, né? Imperador Augusto, aquele que estava à frente do Império Romano entre 27 a.C. até 14 depois de Cristo, portanto, era o imperador por ocasião do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Era então o imperador Augusto. Depois de Augusto, assumiu Tibério. Tibério esteve à frente do Império Romano ao longo do ministério de Jesus durante a sua vida, também na ocasião da morte e da ressurreição. Quem estava à frente era Tibério. Sucedeu Tibério Calígula. Calígula dos anos 37 a 41, expansão da igreja, expansão do trabalho missionário, e ali havia dominando o Império Romano o imperador cruel, perverso Calígula. Depois de Calígula veio Cláudio, né? Então estamos agora, por ocasião desta fala de Paulo em Corinto, quem estava à frente era o imperador Cláudio. Por volta do ano 49, Cláudio expulsou os judeus de Roma, considerando que eles estavam fazendo uma série de ações na cidade, atividades que ele não estava gostando, estavam causando tumultos, que havia muitas discussões, divisões, distensões entre os judeus e que ele não queria esse tipo de turbulência na cidade de Roma. Portanto, no ano 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Neste período, Priscila e Áquila se deslocaram, portanto, para Corinto, para outra importante cidade, a capital da Acaia, foram para Corinto. E encontram Paulo no ano 50. Provavelmente um ano depois de terem deixado Roma, Paulo os visita na cidade de Corinto. O prosseguimento da história destes imperadores, teremos Nero. Nero, agora dos anos 54 até 68, foi durante o domínio de Nero que o incêndio em Roma aconteceu, que foi atribuído aos cristãos, houve a perseguição aos cristãos e também há evidências da morte de Paulo e de Pedro sob o governo de Nero. Então aí você tem uma visão bastante interessante, ilustrada, com algumas características para o seu aprofundamento de estudos quanto aos imperadores romanos durante esse período inicial de expansão da fé cristã ao longo de todo o Império Romano. E uma vez que Priscila, Áquila e Paulo tinham a mesma profissão, segundo Atos 18, verso 3, Paulo ficou morando e trabalhando com eles, pois eles eram fabricantes de tendas, construíam tendas, fabricavam tendas, tanto Priscila, Áquila, quanto Paulo. Paulo tinha uma série de habilidades e competências, poliglota, provavelmente teve formação militar, provavelmente se interessou também pelos esportes,
Paulo era um fazedor de tendas. E as tendas, no caso de Corinto, eram tão interessantes, quem tinha esta profissão, porque poderia fabricar as tendas, mas também aproveitar desta habilidade, deste conhecimento, para as velas dos navios, né? Os navios que aportavam por ali, os navios que atravessavam o istmo, atravessavam o canal, precisavam de um reparo, um conserto nas velas, talvez também se dedicassem a isto. É interessante saber que Paulo chegou sozinho e que Paulo estava trabalhando. Ele estava trabalhando para o seu sustento, não estava sendo mantido por uma igreja, mas sim dedicando-se a uma atividade secular para que a sua manutenção fosse provida. Certamente apoiando-se ali já na clientela, nas condições de trabalho de Priscila e Áquila, que gentilmente, carinhosa e amorosamente acolheram Paulo. Atos 20 e 34, há uma importante referência, gostaria que você lesse, bem como a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 9, em que Paulo mostra que ele trabalhava, ele não queria ser pesado e não queria trazer qualquer tipo de angústia, preocupação, ou nem mesmo ele gostaria que a igreja se sentisse na obrigação de sustentá-lo, ele também se dedicava ao trabalho, não apenas à pregação. 18:4, todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia tanto judeus quanto gregos. Então, Paulo tinha um trabalho muito interessante na cidade de Corinto, do ponto de vista secular, mas o seu grande objetivo era o trabalho espiritual. Para isso, ele seguia a sua estratégia primária, a sua estratégia primordial. Ele sempre lançava a mão deste mecanismo, desse procedimento, que era ir à sinagoga e ali começar aos judeus que já tinham o conhecimento da lei, que já esperavam pela vinda do Messias, e Paulo apregoava que Jesus era este Messias, fazendo isto aos judeus e também aos gregos piedosos que se chegavam ali à sinagoga e poderiam ouvir a mensagem da palavra de Deus por meio da fala de Paulo. E ele fazia isso todos os sábados. Note que também na cidade de Atenas ele começou assim, depois expandiu para a praça, para a ágora, e em Atenas ele foi até ao conselho da cidade, no Areópago. Por enquanto, no relato de Lucas, no verso 4 do capítulo 18, Paulo está pregando ali aos judeus e àqueles gregos interessados, talvez alguns já prosélitos, já convertidos ao judaísmo, ou aqueles tementes a Deus, piedosos, que queriam ouvir o sermão por parte de Paulo. Atos 13 e 14 e Atos 9 e 20 são leituras adicionais para o seu estudo. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Note bem, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Paulo foi sozinho para Atenas. Talvez Silas e Timóteo tenham ocasionalmente voltado a Tessalônica, mas eles estavam ali na região da Macedônia, enquanto Paulo já estava na região em Acaia, durante o período que ele permaneceu em Atenas, e agora na capital, ele se instalou na capital, em Corinto. Ele percebeu que seria possível que seus amigos, companheiros missionários o seguissem até aquela região, percebeu que ali havia uma acolhida e havia um campo missionário importante, ele precisava de ajuda no trabalho missionário, ele estava atuando como missionário, como pregador e plantador de igrejas em tempo parcial, ele tinha que se dedicar também ao trabalho cotidiano para sua manutenção, quando ele então acaba agora de receber os seus companheiros missionários, Silas e Timóteo, que de maneira cautelosa, como precaução, permaneceram na Macedônia, apesar da perseguição muito focada, muito destinada a Paulo, que ocorreu naquela região.
Agora sim, eles se sentem mais seguros e vão encontrar com Paulo. Certamente ali trabalharam e ajudaram na manutenção, liberando Paulo para o serviço full-time como pregador, como missionário, como plantador da igreja naquela cidade de Corinto. Então, um grande apoio missionário, um grande apoio dos seus amigos Silas e Timóteo, chegando possivelmente da região ali entre Bereia e Tessalônica. Atos 17, 14 e 15, Atos 9, 22, você vai ler após a nossa aula. Opondo-se eles, os judeus, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Vejam que tomada de posição nesse momento. Ele inicia pregando aos judeus, ele inicia pregando nas sinagogas aos sábados e nota que os judeus se opuseram a ele. Não aceitaram a palavra de Deus, foram refratários à pregação das boas novas do Evangelho e ainda lançaram maldições a Paulo. Paulo então disse: ok, se vocês não querem ouvir as boas novas, não querem ouvir de Jesus, vocês são responsáveis pela sua decisão. A minha missão não é convencê-los, a minha missão é ser testemunha. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Paulo estava agindo corretamente. Né? Ele recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar. Feito o testemunho, lançada a semente do Evangelho, tendo sido pregada as boas novas de salvação, estou livre da minha responsabilidade. Se vocês não querem aceitar a Jesus como o Messias, como o Senhor e o Salvador, da agora em diante, irei para os gentios, seguirei para os gentios, farei nesta cidade a constituição de uma igreja para o Senhor a partir daqueles que não são descendentes dos judeus, mas que serão considerados filhos de Abraão pelo sangue, considerados filhos de Abraão pela fé, né? Pela fé em Deus, pela fé no Salvador Jesus Cristo. E assim ele fez, e era uma cidade próspera, uma cidade cosmopolita, uma cidade com muita movimentação de pessoas, e ele foi então aos gentios. Ezequiel 33:4 e Ezequiel 3:19 faz menção a estas falas de Paulo. Gostaria que você se dedicasse à leitura destes versículos. Bom, então agora nós temos uma ruptura. Nós temos um ponto importante, disruptivo aqui de Paulo em relação à sua estratégia missionária. De agora em diante, estou dedicado, estou consciente da minha missão de pregação da palavra de Deus aos gentios. Então, marque aí capítulo 18, verso 6, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? Qual será a nova estratégia de Paulo? O que Paulo vai fazer naquela cidade? Quais serão as reações? Por que Paulo permaneceu por 1 ano e meio em Corinto? Quem o ajudou? Quem o afrontou? De que maneira a sua tarefa missionária foi conduzida? Que sucesso ele obteve? E, na sequência, qual foi o seu caminho para a cidade de Éfeso, já em outra província romana? É isto que nós continuaremos a estudar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, na Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Agradeço muito a sua participação nessa aula, espero que você continue conosco, que você acompanhe as aulas remotas, as aulas que estão sendo disponibilizadas tanto no meu canal no YouTube, como no canal da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, bem como no aplicativo da PIBJF. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde abundantemente. Até a próxima aula.
Tchau.